Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um chamado. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero convidar os irmãos para que possam abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Antes de lermos o texto da palavra de Deus, deixe-me fazer aqui alguns destaques. Destacar com alegria de termos aqui conosco, mas já estava conosco, mas destacar um novo casal, devidamente casado agora, é o Ed e a Sara. Fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé, Ed e a Sara. Uma salva de palmas para eles. Há um mês atrás estive lá realizando o casamento. Deus abençoe, graça do Senhor sobre a vida de vocês, tá? Podem se assentar. Vanildo, cadê o Vanildo, irmão Vanildo? Fique em pé, irmão Vanildo. Irmão Vanildo, ele é um profissional de pintura, pedreiro, bom profissional, está precisando de uma oportunidade de trabalho. Se você precisa desse profissional, está aí o irmão Vanildo, para você poder procurar, contactar. Ele está pronto para trabalhar, aquele cara que quer trabalhar, tá entendendo? Então, se você tem aí essa possibilidade, que assim o faça. Olha, tem algumas pessoas que nos visitam aqui, são todas muito bem-vindas, que Deus abençoe, uma graça poder tê-los aqui conosco, tá bom? Quem visita a gente, faz assim com a mão, quem é que está? Aqui, esse pessoal mais aqui do lado esquerdo aqui, os visitantes desta noite, ok? Então vamos falar o que para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 10, um texto que é conhecido de todos nós. Eu vou ler e aí os irmãos acompanhem com a Bíblia aberta, você que está cultuando conosco pela transmissão também, que Deus te abençoe. Vamos ler o texto, 1 Pedro 2, de 1 a 10, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Pedro está falando para a igreja, Pedro está falando para os salvos, Pedro está falando para os santos, e ele está dizendo assim de uma maneira muito distinta, né? Onde estavam e agora onde eles estavam depois da experiência com Cristo, quem eles eram antes de Cristo e quem eles agora se constituem em Cristo. E aqui então Pedro deixa claro: vós sois a nação eleita, o povo escolhido, o sacerdócio espiritual, para anunciar as palavras, né, das virtudes, das bondades de Deus. Está claro, muito claro então, que o que o apóstolo Pedro está falando é que eu e você, que todos nós aqui, todos nós que estamos aqui sintonizados, você que está aí cultuando conosco, todos nós temos um chamado. Amém? Todos nós temos um chamado.
Então ele coloca no coletivo, ele fala, então nós somos nação santa, povo adquirido, dentro desse contexto, para poder falar que todos nós estamos envolvidos dentro de um contexto de um chamado. Já leu o livro O Monge Executivo? Livro bom, né? Ele faz parte de uma literatura em que ultimamente, nesses últimos anos, tem sido aí bem difundida, para poder falar sobre missão, sobre propósito, com aquele viés mais de poder estar na vida profissional, para poder ser o melhor gestor, para poder ser o melhor empreendedor. E vem dentro desse objetivo de poder falar então de propósito de vida. E trabalha muito esse conceito de propósito, tá? Tem um propósito. E esse propósito apresentado em livros como este, O Monge Executivo é um bom livro, porque ele nos chama uma reflexão da maneira em que nós lidamos com pessoas, das formas como nós gerenciamos e administramos, não coisas, mas pessoas. Então, mas dentro dessa literatura vem muito dentro desse viés de propósito. Você tem um propósito, né? Tem um propósito para a tua vida. E esse propósito, ele vai culminar, ele vai desaguar dentro de um aspecto que é o seguinte: o propósito é você ganhar dinheiro, o propósito é você enriquecer, o propósito é você então acumular coisas. Bem, disse já aqui em tempos anteriores, e repito agora, que nenhum problema há de você poder progredir, de você poder avançar, de você poder crescer. Isso é virtude. Quando eu falei aqui uma mensagem há tempos atrás, que eu trabalhei de lambe-lambe, aí depois a irmã veio e falou assim: mas pastor, o senhor trabalhou de lambe-lambe? Isso tem tanto tempo? Na verdade não é, eu fiz ali uma mexidinha, mas eu trabalhava com fotógrafo de poder tirar fotografia na rua, ia com aquela máquina e tirava, e revelava naquele quarto, mas o lambe-lambe realmente é de mais tempo, né? Então, claro, olhando para trás, você olha e você vê onde que você estava e onde é que você está. Você pode não estar no lugar que você gostaria de estar agora. Você pode falar: mas eu gostaria de estar muito mais à frente, mas olha para onde você estava. Olha onde é que você estava. Cada um aqui, não somente no que diz respeito ao aspecto profissional, financeiro, na vida. Olha onde você estava e olha onde você está. Então tem uma palavra, uma frase do John Maxwell, que ele fala o seguinte: eu não estou onde gostaria de estar, mas também não estou onde eu estava. Os irmãos entendem isso? Eu não estou onde eu estava, ou seja, há um avanço, há um progresso. Agora, o que a Bíblia vai falar de capa a capa, e nós podemos dizer que há um chamado do início da Bíblia e há um chamado ao final da Bíblia, tá? Quando, por exemplo, no início da Bíblia, tem um relato da criação no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, depois tem a entrada do pecado no mundo, e aí quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Eles se escondem, lembram disso? Eles vão se esconder, eles vão fazer lá uma roupa que não tampa nada, né? Mas parece roupa de carnaval que não tampa nada, e aí, então eles vão se esconder. E Deus vem ao encontro e diz o seguinte: Adão, onde você está? Esse é um chamado. Esse é um primeiro chamado. Um chamado que ecoa até os dias atuais. Deus quer saber onde você está. Esse onde você está não é uma questão de onde você está fisicamente. Deus sabe onde eu estou, Deus sabe onde você está. Esse onde você está diz respeito a onde você está emocionalmente, onde você está espiritualmente, onde você está na vida, no seu desenvolvimento, onde você está. É um chamado à reflexão. Então este é um chamado que aparece lá, logo no início da palavra de Deus. Quando nós vamos para o último livro da Bíblia, lá para o último capítulo do último livro da Bíblia, assim diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha. E quem tem sede, receba da água da vida. Tem um chamado. Então a Bíblia, ela fala de um chamado de capa a capa. E este chamado diz respeito a mim e diz respeito a você. É Deus que está a nos procurar, é Deus que está a buscar relacionamento próximo e íntimo comigo. Você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. O não crente, ele tem um chamado. Como é que pode isso, pastor?
Deus chama ao arrependimento. O Senhor Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim é um chamado, é um convite e é um chamado. Quando a pessoa entende isso, quando o homem, a mulher, o jovem, o adolescente entendem o chamado de Deus, compreende a dimensão deste chamado, a perspectiva deste chamado, a oferta deste chamado, a qualidade deste chamado, o sentido desse chamado, e aceita, a vida dele é transformada. A vida dele é modificada, porque um chamado muda a vida de uma pessoa. Um chamado muda a vida de uma pessoa, porque começa a olhar a vida de uma outra perspectiva. Começa a olhar a vida por um outro prisma. A salvação, ela nos coloca numa nova vertente de podermos ver a vida, de podermos compreender a vida, de podermos viver a vida. É um chamado para podermos viver a vida plena e abundante que Jesus tem a oferecer a cada um de nós. É um chamado. As pessoas rejeitam porque elas têm, por vezes, uma compreensão. Nós também, antes de aceitarmos ao Senhor Jesus, tínhamos esta compreensão, que o chamado de Deus é um chamado que vai nos limitar, que vai nos tolir, que vai tirar a vida. Não, não há vida sem Deus. Não há, na verdade, perspectiva, é muito pelo contrário, nós sabemos disso. Quem já passou por essa experiência, quem já tomou esta atitude, sabe muito bem disso. Se aqui nós pudéssemos ter a oportunidade de poder ouvir alguns irmãos, muitos aqui poderiam falar como estavam, como eram, onde é que estavam, e agora com Jesus, de que maneira estão vivendo. Não estão vivendo o céu na terra, mas estão experimentando um pedacinho dele. Não estão vivendo naquela vertente do tapete vermelho, daquele tapete da premiação do Oscar, mas estão construindo uma história, vencendo obstáculos, atravessando vales pela graça do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro é que Deus tem um chamado para todas as pessoas. Deus tem um chamado para a tua vida. Se você ainda não abriu o coração para Jesus, você não sabe o que está perdendo. Você não sabe o que está perdendo daquilo que Deus tem para você. O convite que ele oferece a você, o chamado que Ele direciona a você. A partir da aceitação deste chamado, aqui ratificando o que disse a nossa missionária Vera Lúcia hoje pela manhã, ato contínuo, nós recebemos um outro chamado, que é o chamado de podermos falar, proclamar, segundo aqui diz o apóstolo Pedro, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a partir do momento em que eu tive uma experiência com o Senhor Jesus, eu já recebo ali um chamado de poder falar, de poder anunciar, de poder proclamar. Eu li uma história de uma igreja que crescia muito, e aí então perguntaram ao pastor qual era o segredo do crescimento da igreja dele, né? E ele diz o seguinte: olha, se há algum segredo, talvez seja este, não sei. É que a mensagem que eu prego no domingo, os irmãos que estão na igreja, eles passam a pregar a partir de segunda-feira. Eles começam a compartilhar. Vocês já observaram conversa de segunda-feira? Quem trabalha num ambiente assim, mais normativo, um ambiente religioso, um ambiente mais, talvez, não sei, mais respeitoso, talvez não tenha muito dessa compreensão, mas num aspecto mais secular, já observaram o que é a conversa de segunda-feira? Preste atenção, tem conversa de segunda-feira, tem conversa de terça-feira, tem conversa de quarta-feira, tem conversa de quinta-feira e tem conversa de sexta-feira. Tem. Na segunda-feira, as vantagens. Eu fui para a noitada, eu bebi, eu cheguei em tantas horas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então aquela vantagem que não tem vantagem alguma de ser contada, não é não? Não é não? Não é assim? Na escola, na faculdade, no trabalho, como é que foi? Então, qual é a conversa de segunda-feira do crente?
Qual é a conversa de segunda-feira do crente? Ah, domingo foi abençoado, eu fui para a igreja, eu estava lá louvando, teve um momento abençoado, eu assisti lá um vídeo que falou de um trabalho. É a conversa do crente. Eu aprendi lá na escola dominical, eu participei de um almoço gostoso, não é? Eu comprei roupa lá no bazar missionário. É a conversa de segunda-feira. Qual a conversa de sexta-feira no mundo no secular? Ah, é o happy hour, não é isso? Sexta-feira, está chegando, então aquela questão, mal começa a semana, já está na sexta-feira, e eu vou para a festa, e eu vou para a noitada, e eu vou para isso, e eu vou para aquilo. Qual é a conversa de sexta-feira do crente? Ah, neste final de semana vai ter o encontrão, nós vamos estar lá juntinho participando. Ah, porque vai ter o culto. Ah, porque... Então a conversa é diferente, porque a perspectiva de vida é diferente. Os irmãos entendem? Agora a pergunta é o seguinte: qual tem sido a tua conversa? Qual tem sido a sua conversa? O que você tem falado, tem anunciado? Então, o que Pedro está colocando aqui é o seguinte: nós que passamos por esta experiência, nós que somos a nação santa, o sacerdócio, né, real, o povo escolhido, então nós fomos chamados, nós fomos convocados, nós fomos somos estimulados a podermos falar das virtudes de Deus. O que significa falar das virtudes de Deus? O que é virtude de Deus? Qual uma máxima que nós repetimos vez por outra no culto? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos falar? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É isso mesmo, né? Estou certo? Mais uma vez. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Você crê nisso? Então diz amém. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então falar das virtudes de Deus é falar da bondade de Deus, é falar daquilo que Deus tem feito, é falar daquilo que Deus tem realizado, é falar daquilo que Deus tem dado, é falar daquilo que Deus tem concedido, é falar da força que vem no momento da fraqueza, é falar da comida que chega nas nossas mãos como bênção do Senhor, maná que vem dos céus, é poder falar de tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós, é poder falar da grandiosidade deste Deus maravilhoso que enviou o Filho dele para nos salvar. Ser missionário é nada mais e nada menos do que isso. Falar das virtudes de Deus. O missionário não é um teólogo, necessariamente no sentido que ele vai ensinar, né? O missionário, ele fala. Ele anuncia para aquele povo que não conhece, para aquela gente que não conhece: eu vim aqui falar para vocês, eu vim aqui trazer uma notícia para vocês, eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês. Gente, quando nós vimos aqui esse vídeo com algumas fotos do nosso novo missionário, pastor André, lá no continente africano, a gente não pode nem ficar situando muito qual é o país, não é? Porque é um país perseguido lá. Eu fiquei pensando o seguinte: vocês viram o ar livre? Quem aqui nunca participou de ar livre? Quem nunca participou de um ar livre? Tem algum crente aqui que nunca participou de um ar livre? Todo mundo aqui já participou de ar livre? Pô, o pessoal aqui já é da minha idade mesmo, antigo, né? Porque ar livre é um negócio que tem lá do tempo que a gente, de mocidade. Depois foi modificando, passou a ser concentração evangelística. Mas ar livre, eu me recordo que nós fazíamos ar livres aqui, olha, na esquina da Vilela Tavares com a Rua Lins. Sabe como é que era? A gente fazia aquela reunião daqueles irmãos, tinha aquela corneta, tá? Botava aquela corneta, ligava quando tinha na bateria do carro e mandava bala. Tá? E pregava o evangelho. Aquilo era um ar livre, certo? Eu me recordo, tempo de presidente de juventude, que nós fizemos um intercâmbio com a mocidade da Igreja Batista de Laranjeiras, em São Gonçalo. E aí nós fomos fazer um ar livre, né? Mas nos levaram para fazer um ar livre num campo que não tinha luz e não tinha ninguém, né? Era verdadeiramente para poder ilustrar a luz nas trevas, porque não tinha nada ali,
Eu me recordo, podem perguntar para ele, que o diácono Luiz Antônio hoje, na época ele tinha um Fiat 147 caramelo, tá? E aí ele parou o Fiat dele, 147, lá numa posição, ligou, deixou o carro ligado, com o farol ligado, a corneta, aquilo foi ar livre. Por que eu estou dizendo isso? Lá no Pastor André, vocês viram? Viram a foto? Quando eu vi essa foto, eu fiquei até emocionado. Viram como é que eles colocaram o telão? Vocês viram o que eles colocaram lá para poder fazer a projeção? Vocês viram o semblante das pessoas que estavam ali? Vocês viram, então, missionário é aquele que vai para poder pegar aquele recurso que tem e, pela graça de Deus, usar este recurso que Deus potencializa. É como um milagre da multiplicação dos pães, minha gente. Por vezes tem muito, mas não tem milagre. Por vezes tem pouco, mas tem milagre, porque tem coração naquilo que está sendo feito. Tem coração naquilo que está sendo feito. Então, é poder entender que aquele povo lá, tão distante da gente, carece desta mensagem. E observem bem como que o pessoal lá tem recebido a mensagem. Eu falei com Vera Lúcia, como é que é esse negócio, a questão de evangelização num país muçulmano, como é que é isso? Ela fala, pastor, o pessoal recebe, pastor. Ela contou uma história de uma pessoa, um feiticeiro, que ele tinha lá um pacto lá, e que eu não sei como, não me pergunta como. Ela que falou, ela é missionária, é crente, eu acredito nela, entendeu? Que falou que o homem tinha um negócio que ele sumia. Tinha tipo um negócio que amarrava aqui assim, entendeu? Que quando ele passava, ele sumia. Desaparecia. Como é que pode um negócio desse? Tá? E aí, num contato, se não me falha a memória, com o pastor André. Com o pastor André. Ele lá naquela questão, para poder fazer aquilo ali, ele vai e não some nada. E passa um tempo, ele vem com aquele negócio que está preso aqui no braço, ele arranca, e ele vem e traz para o pastor, olha só, eu quero saber quem é esse que você está aí adorando, que é mais poderoso do que eu que estava servindo. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo o que é isso? Então, como que Deus vai se revelando para essas pessoas? Como que Deus vai alcançando essas pessoas em realidades distintas? Tem uma outra realidade que é Portugal. A gente olha para Portugal, está na Europa. Na Europa tem primeiro mundo, não tem essa carência. Lá, a foto do culto na igreja local é um espaço bonito. É um espaço bonito. É outra realidade. A questão é que, independente da cor, independente da cultura, independente do nível social, independente de qualquer coisa, é uma pessoa que precisa de Jesus. É uma pessoa que precisa ouvir de Jesus. E eu louvo a Deus quando eu tomo conhecimento dos resultados do que tem sido feito lá em Portugal. Porque nunca passei por lá em termos de ficar lá e de ter algum tipo de viagem missionária, mas sei, com convívio com missionários que atuam na Europa, que a Europa é vista como cemitério de missionário. Porque o europeu é, assim, reticente demais para a palavra de Deus. Agora, ao tempo que é reticente demais para a palavra de Deus, é aberto demais para o satanismo. O satanismo é muito forte na Europa. O pastor que eu tenho conhecido lá no país da Europa falou comigo de uma igreja que ele foi na hora de construir o batistério, as inscrições que tinham lá dentro do batistério, daquilo que tinha lá. Os irmãos entendem? Então, como que aí, então essa diversidade, agora nós temos o pastor Ramiro na Colômbia, e ele está indo para poder fazer um projeto missionário na Venezuela. E eu já estava ali me coçando para poder falar, irmãos, nós vamos ajudar um pouquinho isso aí. Vamos dar uma participação nesse negócio aí. Certo? A gente tem ouvido falar tanto da Venezuela, né? Isso. Olha a palavra de Deus lá. E lá na Venezuela, pastor Calixto Patrício realizou um trabalho muito bonito. Muito bonito. Tem irmãos nossos lá. Então esse evangelho, ele é para poder ser levado. É o chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Conheci uma chilena,
uma chilena que, se fosse brasileira, seria daquela chilena nordestina, né? Seria uma brasileira nordestina, daquela, né, arretada, que ela falava o seguinte: tem crente que tem uma nomenclatura que é SSS. Eu falei: Márcia, minha filha, que negócio é esse de SSS? Salvo, sentado e satisfeito. Né? Salvo, sentado e satisfeito. Ou seja, aquele que não se movimenta, aquele que não move para cumprir o chamado. Existem vários chamados na Bíblia. Vários chamados. Tem o chamado de Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. O que nós observamos a partir do chamado de Abraão? Um imperativo. Deus não falou: pensa aí se você pode sair. Considera aí se você pode sair. Veja aí se você pode sair. Deus falou para Abraão: sai da tua terra. Um chamado. E Abraão, ele recebeu esse chamado. Tem um chamado de Moisés. Moisés está lá no deserto e Deus aparece e se revela a ele a partir daquela da manifestação, da teofania na sarça ardente, e fala: eu estou te enviando ao Egito. Eu ouvi as orações, né, do meu povo e estou te enviando. Deus não perguntou: você pode ir? Você está pronto para ir? Você quer ir? Ele falou: eu estou te enviando. Entendem isso? Então, para Abraão falou: sai da tua terra. Para Moisés falou: eu estou te enviando. E aí nós poderíamos então citar tantos outros exemplos nessa questão que é o imperativo do chamado. Este imperativo que aparece lá no final do ministério do Senhor Jesus, quando ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso não é uma questão assim, não é uma obrigação, entende, irmãos? Não é uma questão de que eu tenho que fazer obrigado, mas é um imperativo. Não é uma opção nossa. Não é uma questão que a gente vai pensar se vai fazer ou se não vai fazer. Se você tem Jesus no coração, se você abriu o coração para Jesus, isso tem que estar entranhado na sua vida, na minha vida. Tem um chamado na Bíblia que é muito interessante, que é o chamado do menino Samuel. Entende? Conhece a história de Samuel, né? Ele está deitado, e aí então à noite: Samuel, Samuel. E Samuel vai com o profeta: me chamou? Não, não sou eu, meu filho, volta para deitar. Samuel, Samuel. Ele vai no profeta: não te chamei, menino, você está ouvindo voz aí, volta para deitar. A terceira vez: Samuel, Samuel. Aí o profeta, tem profeta que é ruim de escutar, né? Tem pastor até que é ruim de escutar o que Deus estava falando. Aí depois, na terceira tentativa lá, ele fala: não, olha, é Deus, quando então te chamar de novo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O chamado de Samuel revela aquilo que é. Se o chamado ele é para todos nós, ele também tem a sua especificidade, ele é pessoal. Ele é pessoal. É um chamado para podermos compartilhar, mas é um chamado pessoal porque tem características em você, tem aspectos em você, tem dons ministeriais dados a você, que Deus então lhe chama para poder cumprir esse chamado. O chamado de Deus, um outro que eu quero ressaltar, ele é sempre desafiador. Para Abraão: sai da tua terra, vai para da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Que negócio é esse, gente? Quem é que vai fazer uma viagem sem mapa? Sem Waze, sem saber para onde é que é? Uma coisa é o seguinte: Deus não dá mapa para ninguém. Deus faz um convite: vem comigo que eu vou contigo. Vamos juntos. Não é questão de poder falar, não, vamos juntos. Vamos juntos. A questão de Moisés também, poder voltar para o Egito de onde ele tinha saído. Agora, o chamado de Gideão. Gideão, no tempo de Juízes, era um jovem valoroso, e Deus fala para ele: Gideão, vai nesta tua força. E Gideão, ele, frente a esse chamado, ele fala que não tem condições, ele fala que, né, não posso, porque ali, uma coisa era Gideão malhando o trigo, guardando, outra coisa era Gideão sair para enfrentar as hostes espirituais. É desafiador, minha gente, é desafiador.
Mas o Deus que nos chama, o Deus que nos comissiona, é aquele que vai conosco, é aquele que está conosco, é aquele que nos acompanha, é aquele que nos sustenta. O chamado, ele é libertador. E aí eu quero falar do chamado de Isaías. Isaías, antes do chamado, ele é uma representação, talvez, de muitos crentes hoje, que vivem aquela vida, assim, né, que vai para lá, está tudo tranquilo, aquele espírito de religiosidade. Isaías, ele estava no templo, ele frequentava o templo, né, ele era um profeta, e ele ali, vocês pensam que a questão, por vezes, de uma frieza espiritual é algo que tem de membros da igreja que não é de pastor? Pastor também fica frio espiritualmente, minha gente. Pastor também, às vezes, fica, né? Se acostuma, e é terrível quando se acostuma. É horrível quando se acostuma a ler a Bíblia. É péssimo quando se acostuma a orar. É péssimo quando se acostuma com, já sei o que vai acontecer. Eu não vou mais na igreja não, que eu já sei o que vai acontecer. Gente, ora para essa pessoa. Porque não está bem. Não está bem. Espiritualmente. Nem fala para ela que ela não está bem, mas ora por ela. Entendeu? Então Isaías, ele chega ali, agora naquele momento ele tem algo que Deus balança com ele, Deus mexe com as estruturas dele. Ele tem aquela visão dos serafins, e ali tem um chamado, e ele fala assim, mas eu não posso, porque eu tenho lábios impuros. Tenho lábios impuros. Tem alguma coisa impura em você? Tem alguma prática na tua vida que tem que ser eliminada? Tem alguma coisa que você tem que parar de fazer? Tem algo que está errado, que você sabe que está errado, que o Espírito Santo mostra que está errado, que você tem que pedir a Ele graça, força para poder parar? Não é ficar se culpando, não é ficar se controlando, mas falar, Senhor, me dá graça, porque essa é uma fragilidade que eu tenho. No caso de Isaías, ele era um boca suja, e aí ele fala, meus lábios são impuros. Não tem problema, tem uma brasa aqui para poder purificar isso. Tem uma brasa aqui. Então o chamado libertou o profeta do pecado, libertou o profeta da mesmice. O chamado nos liberta de uma vida cristã, irmãos, assim, olha, naquele marasmo, dá sentido para a gente, dá significado para a gente. O chamado de Deus é um chamado impactante e transformador. E aí eu vou pular lá no Novo Testamento para poder falar do chamado de Paulo, que era Saulo. No caminho de Damasco, ele tem essa experiência, né? Ele tem aquela visão que na verdade tira-lhe a visão, e ele tem um encontro com o Senhor Deus. E Paulo agora, aquele que perseguia o Evangelho, ele agora começa a pregar o Evangelho. Se você observar lá em Atos 9, não sei se é no final, eu creio que sim, já no final de Atos 9, ou então em Atos 10, Paulo, ele já, depois que ele se converteu, ele já está pregando. E o pessoal está assustado. Como é que pode? Esse cara estava lá, agora ele está aqui. Não deixe que as pessoas se assustem com a devassidão. Não deixe que as pessoas se assustem para poder falar, mas você é crente. Mas deixe que elas se assustem com a tua santidade, com a tua transformação, com a tua maneira de ser, de poder impactar. Então Paulo é este homem que agora, ele aceitando o chamado, ele começa a falar das virtudes de Deus. Não é isso que Pedro diz que nós devemos fazer? Não é isso que Pedro fala que nós devemos proclamar? Falar das virtudes de Deus, é falar como Deus é bom, é falar como Deus é amoroso, é falar como Deus é misericordioso, é falar como Deus é maravilhoso. Tem muitas pessoas no mundo, tem muitas pessoas próximas de você que estão precisando ouvir isso. Estão precisando ouvir isso, que Deus é bom, que Deus é gracioso, que Deus é bondoso, que Deus estende as mãos. Precisam ouvir falar disso. Muitas pessoas ao nosso lado, muitas pessoas ao redor da igreja. Falar do Evangelho é falar do que Jesus fez na sua vida. Do que Jesus fez na sua vida. Por vezes, eu assisto alguns vídeos, eu leio, porque eu gosto de ler biografias de pessoas que, assim, tiveram uma passagem de transformação. Eu estava assistindo um vídeo do Abílio Diniz,
cara que é um mega empresário. Mas como que começa? Como é que começa? Estava assistindo uma ocasião, uma palestra de uma pessoa falando, ele falou, as pessoas olham e falam assim, mas como é que ele é bem sucedido? Mas não sabe que horas que eu vou dormir, que horas que eu acordo, o que eu faço. Está entendendo? Você olha para uma pessoa, às vezes, e fala assim, mas que carrão. Mas não sabe o que ela fez para poder ter aquele carrão. Mas que apartamentão, mas não sabe quanto que ela trabalhou. Então, a gente às vezes quer colocar as pessoas numa moldura, invejar, mas fica no lugar, vê lá como é que é. Então, quando essas pessoas vão falar, elas começam a dizer como que foi o processo de transformação delas. Se não vieram de berço de ouro, e quando vem de berço de ouro, o irmão Diácono Edmos, conversávamos antes de entrar para o culto, ele falava de uma realidade próxima da gente, de um comércio grande aqui no nosso bairro, tradicional, mas o pai faleceu, os filhos acabaram com o negócio. Por quê? Gente, quem está acostumado com boa vida, não valoriza o que tem. Não valoriza o que tem. Agora aquele que vem semeando, buscando, ele vai dar valor. Agora o cara que vem no berço de ouro, ele não vai dar valor. Ele acha aquilo ali, e aí acaba com aquilo que foi adquirido. O que eu quero aqui ressaltar é que nós temos histórias para poder contar na vida. E que as pessoas, elas publicam livros para falar dessas histórias. E o que eu quero dizer é que eu e você temos que contar a história da nossa vida. Conta a história da tua vida, meu filho. Fala o que Jesus fez com você. Fala onde você estava, onde é que você está. Fala da enfermidade que Deus curou. Fala do consolo que Deus te deu. Fala da porta que Deus abriu. Fala da bondade de Deus. Fala do que Deus tem feito na tua vida. É esta perspectiva, então, de nós podemos falar. A palavra chamado, no grego, kalem, ela tem 4 usos, tá? Que eu pesquisei e quero compartilhar com vocês. Kalem, chamado, é usado para chamar uma pessoa ou um lugar pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Passava ali a entrada de Jericó, né? Estava Zaqueu lá naquela figueira. Falou, Zaqueu, desce, porque esta noite me convém pousar em sua casa. Ele não falou, você aí, rapaz. Eu às vezes fico sem graça quando eu encontro uma pessoa que ela me conhece e eu tenho a imagem dela na mente, mas eu não lembro o nome. Gente, mas me dá uma vergonha, né? Mas também eu não fico me culpando não, porque é muito mais fácil o Montão olhar para mim do que olhar para o Montão e gravar. Mas Jesus não tem esse problema de memória, de fixação. Deus sabe o seu nome, meu querido. Deus sabe tudo ao seu respeito. Deus sabe as suas necessidades. Deus conhece tudo o que está acontecendo com você. Ele então nos chama pelo nome, de maneira pessoal. Este Deus maravilhoso, esse Deus que ama a todos, Ele nos trata de maneira pessoal. Então o chamado, o convite à salvação é pessoal. Me recordo do pastor João Falcão Sobrinho, um servo do Senhor, foi meu professor de aconselhamento pastoral, de evangelismo, e ele, em uma das aulas, ele falava o seguinte: evangelismo, todo método de evangelismo de massa, ele não tem sucesso se ele não for pessoal. Aí ele falava assim, Billy Graham prega para o Maracanã. E eu fui participar da cruzada de Billy Graham no Maracanã, 200 mil pessoas. Mas um homem de Deus, em que para 200 mil pessoas, ele falava como se estivesse falando para uma pessoa. Sabe, então a gente tem que ter esse entendimento de poder falar para uma pessoa. De poder, sabe, dar atenção para uma pessoa. Porque é assim que Jesus nos trata. Então, kalem, chamado, tem a ver com esta realidade de um Deus que nos conhece, conhece o nosso nome, nos chama pelo nome. Chama você, Maria, você, Antônio, você, Joaquim, abre o teu coração, eu quero te abençoar, eu quero entrar na tua vida, eu quero te salvar, eu quero te ajudar. Ele nos chama pelo nome. Joseli tem uma música que ela canta, né? Jesus sabe o teu nome. Segundo uso de kalem, que é usado para chamar uma pessoa para um cargo,
para uma missão, uma convocação. Então, no grego, a palavra kalem pode ser usada para poder designar uma pessoa, chamá-la pelo nome, mas também para poder dar uma missão, para poder dar uma responsabilidade. É nesse sentido, por exemplo, que Paulo ele fala que ele foi chamado. Ele recebeu um chamado. Ele fala isso aqui em Romanos 1:1, em 1 Coríntios 1:1. Ele fala, Paulo, servo do Senhor, chamado para ser apóstolo. Então ele recebeu uma missão de Deus. Nós temos uma missão de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Nós temos uma missão de Deus. Nós fomos chamados para podermos anunciar as boas novas. Kalem também tem o sentido de convidar uma pessoa para uma refeição, para um banquete. E aí nós temos na palavra de Deus esta metáfora, este sentido de poder chamar, para poder vir para as bodas do Cordeiro. Vem, sente-se à mesa, participe comigo. Temos esta referência no final da Bíblia também, em Apocalipse, que fala que na volta do Senhor Jesus todos serão chamados para poder participar com Ele na mesa. Tem o Salmo 23, que fala que Deus prepara uma mesa perante nós. Tem a história de Mefibosete, que vivia em Lodebar, e Davi vai lá buscá-lo para poder sentar-se à mesa com ele. Então Deus tem um chamado para poder nos abençoar. Para poder nos abençoar, Ele nos convida. Como você pensa? Você convida alguém para estar na tua casa. Você convida, e você convida esta pessoa, e você, claro, se você convidou, você vai fazer uma comida boa. Não é não? E aí você prepara aquela comida, e você tem um prazer, sente-se à mesa, senta aqui. Meus amados irmãos, meus queridos, Deus tem uma mesa posta. E essa mesa posta significa que na mesa tem todos os nutrientes espirituais, emocionais, que nós precisamos na vida, para podermos viver melhor. Não vou dizer viver em felicidade, porque como diz o poeta, a felicidade já foi-se embora. Mas para poder viver e aprender a viver satisfeito com o que tem. Como Paulo fala, já aprendi a contentar-me com o que tem. Sei ter abundância e sei ter necessidade. Então esta perspectiva deste aprendizado, que é da ordem da satisfação. Observem bem, por vezes eu estou lá remoendo a minha história, me queixando disso, e Deus tem uma mesa. Mas eu não me assento à mesa. Eu não procuro relacionamento com Ele. A comida está sendo desperdiçada, né? O conforto está sendo jogado o ralo abaixo, porque eu não me disponho. Então Deus te convida, vem, sente-se aqui. Você está cansado, vem cá, sente-se, vamos aqui ter esse momento de comunhão. Quarto uso da palavra kalem, é a palavra usada também enquanto chamado para poder comparecer perante os tribunais. Então aí tem o sentido de poder, Deus deu o chamado de poder, é uma intimação. Então nesse sentido a pessoa recebe uma intimação para poder chegar perante um tribunal. Sabe o que a Bíblia diz? Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Todos nós. Todos nós vamos ter que apresentar ali. Porque a parábola dos talentos fala, o que você fez? Esta semana passada eu fui, alguns irmãos da igreja também, no sepultamento, no culto fúnebre do irmão diácono Antônio Carlos de Mataruna. Foi membro da igreja durante muitos anos. A irmã Geraldina, se estiver nos escutando, Geraldina, Deus te abençoe. Nós temos orado por você, é membro da nossa igreja. A Andréia foi membro aqui, Priscila foi membro aqui. Uma família, então, que nós amamos, tá? Que nós consideramos. E ali nós estávamos naquele momento, e aí o pastor Purim me deu a oportunidade de dar uma palavra, e eu falei aquilo que eu já disse aqui. A minha vida, a sua vida. Presta bem atenção. Presta bem atenção. A minha vida, a sua vida, é um traço. A sua vida é um traço. A gente tem, e a gente não sabe quando a gente pode deixar de ter. A vida é um traço.
E dentro desse contexto, é que fala, se você hoje ouvir a minha voz, se você hoje ouvir, é para hoje, é para agora, não é para amanhã, não é para depois. Quantas vezes, irmãos, nós falamos assim, Senhor, primeiro eu tenho que acabar esse trabalho, primeiro, não é assim. Porque não está no seu domínio, não está no meu domínio isso. Não está no meu domínio poder falar depois, eu não tenho garantias dele. Eu me aproprio do depois, eu me aproprio do amanhã pela fé. Eu me aproprio do amanhã pela fé. É esta a perspectiva. Então a palavra de Deus, o convite de Deus é para hoje. Porque chegará um dia, e não é para colocar medo em ninguém, mas chegará um dia, que Deus vai chegar para cada um de nós. Presta contas do que você fez. Preste contas. Tu recebeu quantos? Tem quantos? Tem quantos? Presta contas. Irmãos, parece que nós estamos vivendo num momento em que é um momento que, assim, parece não, acho que é uma realidade mesmo, tão egocêntrico. E por isso que tantas pessoas estão adoecendo pelo egocentrismo, até pela via da obesidade. Porque voltadas tão somente para si mesmos, tá? Tirando as condições que são condições de estrutura de cada um, não é isso que eu estou falando? Mas às vezes entra num movimento em que, sabe, ficam pesadas pelo egocentrismo. É só para mim, é só para mim, é só para mim. Eu olho por vezes para a igreja, irmãos. Olho para a igreja. Eu falo, que igreja é essa que só olha para dentro dela? Eu sei que isso tem a ver comigo, porque isso também está dentro de mim. Então eu sei que não é uma questão de fora, tem a ver comigo. Que cara estou sendo eu que estou olhando só para mim? Pensando só em mim? Que negócio é esse? Nós precisamos ter esta compreensão, né, de que um dia nós vamos comparecer perante Deus. Fomos justificados pelo Senhor. E eu li um livro do John Piper, em que ele falava o seguinte: nós não somos justos, nós fomos justificados. Há uma diferença. Justo é aquele que se acha assim, não é justo. Nós somos justificados. Por não sermos justos, nós somos justificados pelo Senhor Jesus. E assim nós fomos para podermos trabalhar e servi-lo. E esse serviço é libertador, é motivador. Pergunta para Vera Lúcia. Falava com ela e disse hoje isso pela manhã. Pergunta para Vera Lúcia, oferece para Vera Lúcia hoje. Quem aqui quiser oferecer, Vera Lúcia, eu quero oferecer uma passagem para você ir para o Mali. Oferece para ela uma passagem para o Mali. Não é para Paris, não. Não é para Portugal, não. Não é para os Estados Unidos, não. Eu ofereço uma passagem para o Mali. E preste atenção se ela vai dizer, não quero voltar mais para lá não, eu ralei muito lá. Aquele calor de 50 graus, não quero mais não. Aquela poeirada lá, não quero mais não. Ela vai pegar na hora e fala, embarco quando? Ela falou para mim, meu coração está no Mali. Porque o chamado dá sentido para a gente. Faz com que esse traço de vida tenha sentido. Voltando lá no início da mensagem, quando fala das pessoas como propósito, pessoas que conseguem, e aí por vezes chega no final, elas falam assim, o que eu faço com isso? O que eu ganhei com isso? Gente que ganhou muito dinheiro, perdeu saúde, perdeu família, não tem vida social, não ajudou, e a vida passou. O chamado de Deus é para dar sentido à vida, prazer na vida. Eu tenho um chamado, nós temos um chamado de podermos, conforme diz o apóstolo Pedro, anunciar as virtudes de Deus, anunciarmos o que Deus tem feito, o que Deus fez em Jesus por cada um de nós. E eu quero desafiar os irmãos, para que no início desta semana, mais do que nas outras semanas, nós possamos cumprir o nosso chamado. Que nós possamos falar, na oportunidade, no tempo certo, na hora certa, abençoar uma vida. Deus vai colocar uma pessoa
na sua frente nesta semana para você poder abençoar. Amém, irmãos? Para você dar uma palavra, para você, sabe, ali ministrar sobre a vida dela. Deus vai usar a tua vida para poder abençoar outras vidas, porque eu e você, nós temos um chamado. Que Deus derrame graça sobre cada um de nós. Que Deus derrame graça sobre a primeira Igreja Batista em Lins. Que Deus nos conceda cada vez mais essa disposição de podermos então cumprir o nosso chamado. E se nós assim aceitarmos este desafio de cumprirmos o chamado, de vivermos o chamado, os 8.400 que nós estamos assumindo a partir de hoje de compromisso de missões, não vai ser problema. Porque quem assume o chamado não tem problema em poder ofertar para o chamado. Quem vive o chamado, quem sabe, não tem problema. Eu quero estimular os irmãos que puderem, que quiserem, a que façam uma viagem missionária. Tem essas duas possibilidades aí de viagem com trabalho com crianças. Mas existem outras possibilidades. Existe a possibilidade de você viajar para o Ribeirinho, lá na Amazônia, evangelizar, de ir para o sertão, de ir nos grandes centros, na Cracolândia. Existe a possibilidade de você ir para o exterior para costurar roupa, para poder construir uma casa. Inúmeras possibilidades. Considere isso. Considere essa possibilidade de você fazer uma viagem missionária. Você vai observar como que a tua vida vai ter um sentido, né? Porque você tem um chamado. Amém, irmãos?